dia a todos e todas vocês. Gostaria de saudá-los nesta manhã do dia 14 de março, quarto domingo na Quaresma, domingo Letere, com as palavras que as senhas diárias nos trazem para este dia. E elas são as seguintes. No Antigo Testamento, no livro do profeta Amós, capítulo 8, os versículos 11 e 12. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo. Irão pelas regiões do norte e do oeste do país, procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não a encontrarão. E no Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28, Jesus Cristo diz: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. E ainda uma oração: dá que eu guarde o que leio e que faça o que tu ordenas. Não permitas que a palavra fortaleça a fé apenas, mas concede que também a vida lhe seja semelhante. Amém. Quaresma, na tradição cristã, é um período de conversão e autorreflexão. São 40 dias dedicados à oração, ao jejum, à partilha do pão e à conversão pela revisão das nossas práticas, posturas diante da vida, do planeta e das pessoas. Contrição, que é arrependimento e reconhecimento de culpas, não tem relação com o medo de ser castigado por Deus, mas é resultado da graça de Deus que nos permite o reconhecimento dos nossos pecados e o sincero arrependimento. Deus nos perdoa porque é amor misericordioso. E o jejum que agrada a Deus é aquele apresentado em Isaías capítulo 58, versículos 6 a 8, que fala justamente em despedaçar todo o jugo, partilhar o pão e acolher a quem precisa. E assim, embalados pelas palavras da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, nós possamos celebrar com esperança. Amém. Ó Materno Pai, neste tempo de Quaresma, queremos nos preparar para celebrar a vitória da vida sobre a morte na grande festa da ressurreição. Que a alegria, o riso e a misericórdia façam parte do nosso cotidiano, porque cada manhã é uma ressurreição. Nós nos reunimos todos e todas aqui em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso auxílio está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E o lema para essa nossa semana, que hoje se inicia, neste que é o quarto domingo da Quaresma, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, os versos 14 e 15. Assim como Moisés no deserto levantou a serpente no estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que crerem nele também tenham a vida eterna.
és a luz que ilumina as nossas trevas. Conhecendo a tua infinita misericórdia pelas nossas falhas e limitações, neste tempo de penitência, nos colocamos em tua presença pedindo teu perdão. Mostra-nos onde falhamos. Ajuda-nos a reconciliarmos com nossos irmãos e irmãs e a sermos solidários e generosos, principalmente com os mais necessitados. Fortalece-nos para trabalharmos na construção de um mundo melhor, onde o respeito, a solidariedade e a bondade se façam presentes no dia a dia de todos os povos. E que a tua graça e misericórdia nos façam confiar sempre no teu amor. Amém. Nosso bondoso Deus e Pai, assim como nos convida todos os dias da nossa caminhada a que nos coloquemos diante dele em oração, também nos oferece a sua palavra de graça, sua palavra de reconciliação. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Confiamos na palavra do Senhor e vivamos o perdão que o Senhor tão bondosamente nos dá. Amém. Como pecadores que se sabem reconciliados e perdoados pelo amor de Deus, nós somos convidados a nos colocar em oração, cantando Kyrie eleison. A leitura bíblica que nós temos prevista para esta nossa celebração, nós encontramos no Antigo Testamento, no livro dos Números, capítulo 21, os versículos de 4 até 9, onde nós lemos assim. Então os israelitas saíram do Monte Hor pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar para Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire estas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue no poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou no poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Até aqui a palavra do Antigo Testamento. Damos graças a Deus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um e cada uma de nós, hoje e sempre. Amém. Quem de nós, alguma vez na vida, não passou por uma situação difícil? Uma situação de saúde, desemprego, a perda de uma pessoa querida ou alguma outra situação. Muitas vezes nos encontramos em uma situação muito difícil e nós não sabemos sair dela. Frequentemente as circunstâncias são tão complicadas que sequer nós conseguimos imaginar que isso tenha uma solução. E um dos maiores problemas nessas horas é que nós achamos que estamos sozinhos para lutar e agimos como se ninguém se importasse conosco. Hoje eu quero refletir com vocês uma questão que é muito mais séria e crucial na nossa vida e que diz respeito não apenas aos próximos dias, aos próximos meses, mas a respeito da vida eterna. A pergunta que todos nós precisamos fazer é: tendo em vista que nós somos pecadores, somos seres humanos falhos e, consequentemente, nós acabamos nos afastando de Deus, consequentemente, acabamos caindo em pecado a todo momento. Será que é possível fazer alguma coisa? Será que eu preciso lutar sozinha para resolver essa situação? O Evangelho de João, previsto para este domingo, quer nos ajudar a refletir sobre isso. Evangelho de João, o capítulo 3, os versículos 16 a 21, que diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem guiadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui a leitura do Evangelho. Esse texto encontra-se dentro de uma perícope maior, que relata o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um dos principais judeus. Nicodemos então aproximou-se de Jesus e, ao iniciar o seu diálogo e elogiar o mestre como vindo da parte de Deus, Jesus ele já responde a ele quase como um queima-roupa. Jesus diz assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o diálogo então prossegue com a incompreensão de Nicodemos, a abordagem de Jesus sobre o novo nascimento. Parece que Jesus ele pretende dar uma resposta definitiva a ele. Como
pode alguém nascer de novo? Ser gerado novamente? Podendo assim entrar no reino de Deus? Sabemos pelo restante das Escrituras que a única forma disso acontecer é por intermédio da cruz de Cristo. Jesus, ele quer justamente chegar a esse ponto com Nicodemos. Mas como explicar a um escriba judaico sobre a cruz, erigida no Calvário somente anos e anos mais tarde? Jesus, então, o lembra da história da serpente de bronze. Com certeza, essa história era bem conhecida de Nicodemos. Provavelmente essa imagem surge diante dos olhos de Nicodemos. Uma grande multidão sendo mordida por serpentes abrasadoras por causa da sua culpa, morrendo sem salvação. Desse modo, é também hoje a situação do ser humano com a sua culpa diante de Deus. Naquela situação, a salvação para Israel veio por meio de uma serpente de bronze. A mordida fatal das serpentes, elas eram curadas pela imagem da serpente que precisou ser levantada, pendurada no alto de um poste, para que todo aquele que tivesse morrendo pudesse vê-la. Disso resultava a salvação. Um ato que podia ser feito até pela pessoa mais frágil. Olhar para a serpente. Então vem a afirmação de Jesus. E de modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como aqueles israelitas mordidos pelas serpentes, eles necessitavam olhar para a serpente de bronze para ser curado. Assim seria necessário que todo ser humano, escravo do pecado, olhasse para aquele que foi feito pecado em seu lugar, a fim de ser salvo desse pecado. Não havia valor terapêutico da serpente de bronze no deserto. Em si, ela era um mero pedaço de bronze. Quando posteriormente as pessoas lhe prestaram adoração, como se sabiamente tivesse alguma santidade e poder em si, o rei Ezequias pegou sabiamente e quebrou em pedaços. Foi a graça salvadora de Deus que curou os israelitas mordidos. Quando creram em sua palavra e obedeceram à sua ordem, esses foram curados de uma doença física e receberam, portanto, mais vida terrena. Mas o Filho do Homem garante a vida eterna para aqueles que olham para Ele. E essa é a resposta para a pergunta que Nicodemos fez a Jesus. Como pode suceder isso? Experimentasse um novo nascimento e entrasse no reino de Deus por meio da obra salvífica de Cristo, recebida pela fé. Olhar para aquele que carrega os pecados e é alçado à cruz, traz consigo a vida, mas é um novo tipo de vida, a vida eterna. Somente aquele que é Verbo eterno e cuja vida está nele,
é que pode conceder a vida eterna. Vida eterna significa que a vida da era futuro, do mundo vindouro, invade a era do presente e pode ser experimentada por todos aqueles que olham para a cruz. O amor de Deus não é estático e nem egoísta. O amor de Deus, ele alcança e atrai todas as pessoas. No evangelho que lemos, nós percebemos que Deus estabeleceu o verdadeiro amor, a base para todos os relacionamentos amorosos. Quem ama alguém carinhosamente está disposto a dar-se gratuitamente a ponto de sacrificar a si mesmo. Deus ama o mundo tão imensamente, tão incompreensivelmente, tão profundamente, tão poderosamente, a ponto de entregar o seu único e próprio Filho. O amor de Deus, ele não tem limite e ele engloba toda a humanidade. O seu amor não foi apenas para um grupo ou para um pequeno povo. O seu amor foi dado para todos, sem exceção, sem distinção. Ao colocar a sua fé nele, pudessem ser resgatados da destruição e abençoados com a vida eterna. Algumas pessoas, elas rejeitam a vida eterna, porque a vida delas aqui, a vida delas atual, é uma vida miserável. Mas tenham certeza que a vida atual, ela não é uma extensão da vida terrena, miserável e mortal. A vida eterna é a vida de Deus, personificada em Cristo, que foi dada a todos os que creem como uma garantia de que viverão para sempre. Na vida eterna, não há morte, não há doença, não há sofrimento, mal ou pecado algum. Compartilho com vocês uma história que diz assim: numa galeria de Paris, há uma estátua lá que é super notável, ela é muito famosa. O escultor que fez ela, como em geral todos os artistas famosos, que nós conhecemos, era muito pobre e viveu e trabalhou num sótão. Ao terminar essa estátua, ele olhou para ela cheio de orgulho e afeição e pensou: quantas noites perdidas, quanto sacrifício e quanta paciência representavam aquela estátua. Bem cansado, ele foi se deitar. Naquela noite caiu sobre Paris uma geada fortíssima. O escultor, acordando no seu quarto frio e desconfortável, ele lembrou-se da estátua tão recentemente terminada e teve receio de que a geada ela fosse estragar todo o seu trabalho que ele fez com tanto esmero. Correndo os olhos pelo quarto, nada havia com que pudesse proteger a sua estátua. Sem hesitar um momento sequer, levantou-se, tirando a sua roupa da cama, com a que ele se cobria, ele agasalhou com o máximo cuidado a sua bela escultura.
Pela manhã, o escultor então ele foi encontrado morto, mas a sua estátua ainda hoje existe. Esse escultor morreu para perpetuar a obra de suas mãos. Queridos irmãos e irmãs, nós somos a obra das mãos do grande artista. E ele, semelhante a esse escultor, morreu também para nos dar a vida eterna. Há, porém, uma diferença. O escultor, ele morreu e preservou apenas a sua estátua do mau tempo daquela noite. Mas o divino escultor, porém, ressuscitou e vive para todo o sempre, podendo proteger-nos de todos os perigos. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Em resposta à palavra ouvida, convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós temos alguns avisos para o nosso encontro. Convidamos mais uma vez todos e todas para ouvir as celebrações sinodais todos os domingos, neste horário das 9 horas da manhã, neste mesmo canal. Diariamente, pela manhã e ao anoitecer, são enviadas meditações baseadas nas senhas diárias, consolo e esperança para estes nossos dias. Olá, é com grande alegria que eu venho aqui hoje para convidar vocês a perceberem, né, como a música ela é tão importante para nós, né, nos cultos, nos nossos grupos, na nossa vivência de fé. Sempre tem alguma música que a gente lembra que nos traz consolo, nos traz alívio, nos alegra, lembranças. E para isso, esse ano a gente, aqui no Sínodo, no Conselho de Música, nós estamos oferecendo 3 oficinas de música para a gente capacitar realmente os nossos músicos, aquelas pessoas que estão servindo na sua comunidade com música, para elas poderem servirem cada vez melhor. Então, deixo agora a palavra com a pastora Vera Imich, nossa orientadora teológica, que vai trazer um pouquinho mais sobre a oferta de hoje. Muito obrigada. As ofertas deste domingo destinam-se ao Conselho de Música do Sínodo Paranapanema. Por que ofertar para a música? Por que ofertar para o Conselho? Porque a música é um importante instrumento de louvor ao nosso Deus e deve ser feito de maneira profissional, eficiente e bonita. Cabe ao Conselho promover oficinas, encontros de formação musical. Cabe ao Conselho também promover o encontro de coros e desta forma estar promovendo a música em âmbito sinodal. Colabore, doe, através dos presbíteros de sua comunidade ou paróquia, através da secretaria ou ainda entrando em contato com o sínodo, buscando a conta bancária através do telefone. Muito obrigada pela sua importante colaboração. Canta
Pai que nos ama com amor de mãe, nós te damos graças pelo dom da vida e pelas tantas bênçãos com as quais tu nos presenteias todos os dias. Entre elas, a alegria de podermos reanimar as nossas esperanças neste culto sinodal. Por isso, nós te pedimos, ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Pai misericordioso, que nos acolhe em seus braços como mãe carinhosa, suplicamos, ampara-nos nas crises e nas dificuldades da vida e fortalece-nos para que jamais desistamos de crer e confiar. Por isso nós te pedimos, ouve a nossa oração e atende a nossa súplica. Deus bondoso, cuida em teu regaço daqueles que são enfermos, renovando-lhes o ânimo e a esperança para seguirem na caminhada, na certeza de que jamais estarão sós em suas angústias. Nós te pedimos, ouve a nossa oração e atende a nossa súplica. Senhor Deus da vida, consola os enlutados e envia-lhes o teu abraço acolhedor, para que tenham a esperança e creiam que Cristo venceu a morte, conquistando também para nós vida eterna e salvação. Nós te pedimos, ouve a nossa oração e atende a nossa súplica. Senhor da vida, que nos enviaste o teu amado Filho, que andou entre campos e cidades ao lado dos pobres, dos pequenos, dos sem vez e sem voz, proclamando o reino de paz e justiça. Dá que a tua igreja se deixe desafiar e esteja ao lado dos que continuam sendo crucificados por tantos projetos de morte. Ensina-nos, Senhor, a orar com as palavras que teu Filho pôs em nossas bocas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre vós volte a sua face e vos dê a paz. Amém. Um muito bom dia a todos e todas, uma abençoada semana e até que nós voltamos a nos encontrar. Que o bondoso Deus nos leve muito bem amparados na palma de suas mãos.